Aumento de 25% no valor da aposentadoria. Você sabia que isso é possível? Você sabe quem tem esse direito? Fica aqui com a gente hoje que vocês vão saber 5 dicas importantes para vocês entenderem e buscar esse direito do idoso. Roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe, médico psiquiatra, colaborador do canal Regero. Hoje a gente vai dar sequência na série de vídeos que nós vamos fazer sobre os direitos do idoso. No último vídeo a doutora Rafaela falou sobre a isenção do imposto de renda, então eu vou deixar na descrição aqui do link do vídeo, caso você queira ver e entender como obter a isenção do imposto de renda, não deixe de assistir esse vídeo. Hoje a gente vai falar de um outro direito, que é o aumento de 25% no valor da aposentadoria. Para quem que é esse direito? Primeiro de tudo, é para qualquer pessoa que tenha uma condição permanente que gere invalidez e incapacidade. Então, principalmente o paciente idoso que tem alguma doença neurológica, alguma demência avançada e ela necessite necessariamente de um acompanhamento e supervisão 24 horas por dia, essa pessoa se enquadra nesse perfil. E que lei é essa, doutor? Qual a lei que dá esse direito? É a Lei 8.213 de 1991, que diz que toda pessoa que tem aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, ela tem o direito de um acréscimo de 25% no valor bruto da sua aposentadoria. Então, se ela ganha um valor de R$4.000, ela vai passar a ganhar 4.000 mais 1.000, que seria 25%, então no total de R$5.000. De forma bem resumida, para a gente não ficar de enrolação, é basicamente isso. Qualquer pessoa, na verdade, não precisa ser necessariamente idoso, isso vale para qualquer condição, qualquer enfermidade que deixa a pessoa numa condição limitada para as atividades da vida diária, que seria tomar banho sozinho, comer sozinho, escolher e trocar de roupa, sua higiene pessoal, a capacidade de administrar ali o seu dia a dia, dinheiro, reconhecer pessoas. Tudo isso caracterizam pessoas que são inválidas e que tem que ser de uma forma permanente, ou seja, aquela é uma condição irreversível. Dali não existe uma possibilidade de melhora, tá bom? Então, vamos partir direto para as 5 dicas para a gente poder deixar bem simples e de forma clara o que vocês devem fazer. Primeira dica, existe um teto, doutor? A gente sabe que hoje o INSS ele tem um teto de um valor máximo que as pessoas podem receber de benefício. Não, se você já está próximo ao teto, ou você já está no teto do limite do INSS, que hoje é perto de R$7.000, 7.100 mais ou menos, sim, você vai poder adquirir mais de 25% em cima desse valor. Então, não deixe de dar entrada no seu pedido, na sua requisição junto ao INSS, para o seu familiar, se você já estiver próximo ou já tiver atingido o teto, ok? A segunda dica é, se o doutor que for preencher, o geriatra, o psiquiatra, o neurologista, for lá preencher aquele documento que a gente chama de laudo, que na verdade é o parecer médico, e você precisa desse documento para dar entrada junto ao INSS, junto com os exames que já fez, exames de neuroimagem, tomografia, ressonância, e o médico ele precisa ter os seguintes cuidados na hora de redigir o documento, que quais são? Descrever os sintomas, descrever a incapacidade que aquele paciente tem, ou seja, ele deixar bem claro, o paciente ele tem incapacidade de gerir a sua própria vida, de fazer as atividades simples da vida diária, que é tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, escolher e vestir uma roupa, se locomover dentro de casa, reconhecer amigos ou familiares. Então, esses são atividades que, para a gente, são coisas muito simples, é natural, mas que quem tem um grau de demência ou uma enfermidade que comprometa a sua capacidade de tomar decisões, isso vai comprometer. Então, o perito ele precisa ler isso. Se não tiver esse detalhe, ele pode ser que ele acabe ali negando o pedido.
E o outro detalhe é a escolha do código da doença. Existe o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que lá vem um código. E nesse código, o doutor, né, o seu médico que fez o parecer ou o laudo, ele vai ter que colocar ali uma doença que se enquadre dentro daquelas 17 enfermidades, né, que existem lá, que caracterize principalmente que o paciente ele é alienado mental. Né? Assim, de forma bem resumida, um alienado mental é uma pessoa que perdeu a sua capacidade de gerir a sua própria vida, né? E a capacidade de tomar decisões. Beleza? Então a segunda dica é: o paciente, o médico precisa ter um cuidado na hora de redigir o documento. Terceira dica: doutor, quando meu pai aposentou, minha mãe aposentou, ela gozava de boa saúde, isso foi lá com 60, 65 anos, mais ou menos, ele continuou em outro trabalho, ou ele manteve a vida dele ativa, teve outros objetivos, e na época ele não precisava de nada disso. Passaram-se 10, 15 anos, ele começou a apresentar sintomas de demência. Ele pode dar entrada no pedido? Sim, pode e deve. A lei não diz que só pode ser no momento da aposentadoria, pode ser em qualquer situação que a pessoa apresentar os sintomas. Então, se ele se aposentou há 20, 30 anos e os sintomas começaram agora, sim, ela tem o direito de conseguir sim esse direito. Tá bom? Então, essa foi a nossa terceira dica. A quarta dica: meu pai tinha o benefício, ele conseguiu o benefício junto ali o INSS, porque ele tinha uma condição de uma incapacidade permanente, e aí ele morreu. E essa pensão e essa aposentadoria vai se tornar uma pensão por morte para minha mãe, ou seja, para lá quem for. Esse direito, esse acréscimo vai continuar? Não. Esse direito ele era conferido ao beneficiário que tinha uma condição de saúde que preenchia os critérios do acréscimo de 25%, né, que é ser inválido, que é ter uma condição irreversível, grave e dependente do cuidado de terceiros, né, supervisão 24 horas. Então esse direito ele acaba sendo retirado, a não ser que a pessoa que vai passar a receber a pensão por morte, ela tenha o direito, ela tenha as mesmas condições de saúde do beneficiário. Então vai ter que ser solicitado um novo processo, uma nova avaliação, como foi da primeira vez. Tá bom? Essa foi a nossa quarta dica. E a quinta e última dica é: infelizmente, esses tipos de processo costumam ser negados no INSS. Né? Você entra com toda a documentação direitinha, você apresenta o parecer médico, mas atualmente o INSS ele tem negado com uma frequência muito grande. Você pode recorrer, né, pedir uma nova avaliação e mesmo assim ainda continua a negar. O que eu faço se isso acontecer, doutor? Meu pai, realmente eu preciso pagar uma cuidadora, um cuidador, eu deixo de trabalhar porque eu tenho que ficar olhando meu pai não tem condições, minha mãe não tem condição de ficar sozinha, ela sequer consegue comer sozinha, ela não tem interação mais com a gente, então ela depende do cuidado de terceiros e com certeza ela se enquadra nesses critérios. O que eu devo fazer? Vou ficar sem direito? Não, o que você deve fazer é buscar auxílio com um advogado vai auxiliar, fazer uma petição, um requerimento para requerer esse direito judicialmente. E aí o juiz ele vai, de acordo com o que ele achar interessante ou que ele achar que deve ser feito, vai pedir uma perícia, a avaliação do seu médico, o perito, né, o perito do juízo, e lá ele vai dar a decisão dele: olha, essa pessoa realmente ela tem direito e o INSS deve pagar esse acréscimo previsto na lei 8.213. Né? Então, infelizmente, a maioria das pessoas acabam precisando recorrer via judicial. Beleza, pessoal? Então, esse foi nossas 5 dicas de como obter aumento de 25% na aposentadoria. Se você tiver qualquer dúvida, questionamento, sugestão de tema para a gente colocar no nosso canal, fique à vontade, deixe nos comentários ou busque a gente nas redes sociais, em outras redes sociais, no Instagram, que a gente vai ler e vai trazer a sua sugestão. Beleza? Forte abraço e até mais!